Há alguns meses eu fiz um vídeo aqui listando alguns retornos que não foram muito felizes. Alguns participantes de reality show que voltaram, seja para o mesmo reality ou para outro, e não foram tão bem sucedidos. Mas hoje eu vou fazer o contrário aqui. Eu vou listar 5 participantes que voltaram e essa segunda participação deles foi melhor do que a primeira. Seja porque eles foram mais longe, ou porque eles venceram o reality, ou porque eles renderam mais entretenimento. Eu vou dizer logo logo quem são, mas antes, se você gosta de reality show, de televisão, de nostalgia, de listas, considere se inscrever aqui no canal. Eu estou sempre trazendo esse tipo de informação, conteúdo, análise, até opiniões. Como se já não tivesse muita opinião no mundo, né? Para se inscrever rapidinho, é só clicar no botão inscreva-se aqui embaixo. Se você não se inscrever, o Roberto Justus vai voltar a apresentar a Fazenda. Você quer isso para sua vida? Nenhum de nós quer, né? Então, se inscreve aí rapidão, deixa o like e deixa um comentário aí embaixo também que ajuda bastante. Vamos lá. Começando nossa lista aqui, temos a Monique Evans, que participou da Fazenda 3 e da Fazenda 4. Foram 2 edições seguidas da Fazenda, feito que só foi repetido raras vezes depois. A Ana Paula Minerato participou de 2 edições seguidas e o Chayanne também participou da 14 e da 15. E a Minerato da 8 e da 9. A Monique, na Fazenda 3, ela era uma das pessoas mais famosas ali. E olha que na edição dela tinha o Sérgio Malandro, tinha a Nani People. Era uma época que pessoas realmente famosas entravam na Fazenda, não conhecidas só numa bolha gigante, como são os influencers hoje. E essa passagem da Monique foi bem conturbada e curta pela Fazenda 3. Principalmente porque ela se excedeu muito nas brigas com a Nani People e com o Dudu Pelizari. Porque ela se sentiu traída por ele, porque o grupo que eles estavam armando para um participante e o Dudu meio que entregou. Não seria a única vez que ele ia sacanear os próprios aliados nessa edição, mas isso aí é outra história. O público não gostou muito da estadia da Monique e na primeira roça ela foi eliminada. Foi até um momento bem tocante ali a saída dela, porque nessa época algum familiar dos confinados ia até lá recebê-los pessoalmente, e no dia que ela saiu, a Bárbara Evans estava lá para recebê-la. E recebeu ela chorando, a Monique teve que acalmar ela e tal. E quem diria, né? Futuramente, alguns poucos anos depois, a própria Bárbara entraria na Fazenda e venceria. Já na temporada seguinte, no início teve uma repescagem. As 3 primeiras eliminadas das edições anteriores iam participar de uma votação popular e, obviamente, a que fosse mais votada teria uma segunda chance. Foi a Franciela Fredo-Sesc, que foi a primeira eliminada da Fazenda 1. A primeira eliminada da Fazenda 2, eu não tô lembrando agora quem era. Eu não faço muita pesquisa não pra esse tipo de vídeo, tá, pessoal? Eu vou de memória aqui. Eu realmente não tô lembrando, mas eu lembro que foi uma mulher. Enfim, e a Monique. E das 3, a Monique foi a mais votada e entrou. Na Fazenda 4, a Monique teve o jogo dela fluiu muito melhor. Ela não teve um comportamento muito diferente do que ela apresentou na Fazenda 3, mas a Providência trabalhou mais para que ela fosse mais longe. Ela foi, inclusive, para a final. Ela não chegou a vencer, mas ela pegou o 2º lugar. Esse feito aí de vencer a edição foi da Joana Machado. Merecidíssimo. E a Monique, eu gostava muito das interações dela com o Diney. O Diney tava no prime dele nessa edição, né? Ela tretou com o João Kleber também, porque ele falou que ela era amiga dele aqui fora. O João Kleber, ele é uma dessas figuras interessantes que fala que todo mundo é amigo dele. Uma coisa meio Amaury Júnior. E foi interessante a gente ver a Monique confrontando isso. Ela falando que ele não era amigo dele, perguntando se eles se falavam aqui fora, se ele ligava pra ela. Ele dizendo que sim e ela negando. E fora tudo isso, ela ainda foi a arqui-inimiga do Gui Pádua. Gui Pádua, que foi um dos caras mais pentelhos que já pisou lá em Itu. Ele foi pior do que o Dudu Pelizari. Quer dizer, eu não suportava nenhum dos dois. E a minha sorte, a nossa sorte é que a Monique, nas 2 ocasiões, ela tava lá para botar esses 2 no lugar deles. O nosso próximo da lista aqui, que não tá seguindo uma ordem de relevância e tal, mas esse aqui eu acho que é o retorno mais emblemático da história dos realities do Brasil. Eu tô falando dele, Marcelo Dourado. Ele que já tinha dado o que falar lá no BBB 4, só que nessa época ele angariou muito mais torcida contra do que a favor.
Eu gostava muito dele, eu torcia por ele. Eu, como bom adolescente do Contra, eu me espelhava nas atitudes rebeldes dele e tal. E eu me lembro que quando ele caiu no paredão, que ele saiu, que foi com a Marcela, a Mama, eu já fiquei muito deprê aquela semana, porque eu sabia que ele ia sair. E foi muito triste ver ele saindo. Mal sabia eu que 6 anos depois ele voltaria triunfante no BBB 10, uma das maiores edições da história, talvez a maior, e muito por causa dele. Ele também voltou numa repescagem ali, uma dinâmica que teve com ex-participantes. A Fanny e a Natália também estavam competindo para entrar, mas só entraram 2 veteranos, que foi o Dourado e a Josi, do BBB 3. E no começo ele estava muito seguindo a mesma cartilha que ele estava no BBB 4. E ele começou muito detestado porque aquele jeito rústico dele não ornava com aquela nova geração de 2010 que flertava muito já com o perfil de participantes que a gente vê hoje em dia. Inclusive, se ele tivesse caído em qualquer paredão naquele comecinho, ele teria saído muito fácil. O Bial, inclusive, falou isso no discurso final do programa. Mas ele deu muita sorte no começo e teve um ponto de virada fenomenal ali, que foi quando ele estava se sentindo tão rejeitado que ele chegou com a Lia aqui, que era a grande parceira dele no programa, e chorou, dizendo que estava muito triste porque ele estava se sentindo muito rejeitado, não sei o quê. E aquele momento o Brasil virou pro lado dele. A partir dali o Dourado teve muitos momentos marcantes no programa. Ele foi eliminando um a um seus adversários e teve um final assim que foi muito fácil para ele. Já era muito óbvio que ele ia ganhar. Um momento marcante dele foi o do poder absoluto, que ele ganhou, que ele poderia se tirar do paredão e botar outra pessoa. Aquele poder lá do dedinho ali. Um clássico, que ele botou Eliezer. E um outro momento que me marcou muito também foi no paredão dele com o de César, que na minha opinião foi o melhor discurso de paredão da história. Muita gente hoje em dia faz um revisionismo do Bial e dos discursos dele. Tudo bem que muita coisa realmente ficou datada, mas esse discurso, cara, tem no YouTube na íntegra, procura aí. Eliminação de César, BBB 10. É impossível você ficar apático em relação a esse discurso. O próximo nome aqui é alguém que ele não voltou pro mesmo reality que ele tinha participado antes. Mas tá valendo, porque é o mesmo diretor, é a mesma emissora, só não é a mesma sede, porque na época que ele participou da Fazenda, que foi a primeira vez, a Fazenda era em Tour. E eu tô falando do Thiago Servo quando ele voltou pra Grande Conquista. Na verdade, ele tinha integrado o elenco da Fazenda 8 em 2015, e ele desistiu, foi uma desistência bem abrupta até. Ele até brigou com Sidney Sampaio, não. O Douglas Sampaio, que ganhou o programa depois, muito injustamente, na minha opinião. Mas enfim, eles foram para as vias de fato. Só não teve expulsão porque, enfim, Carelli. E aí foi um dramalhão a desistência do Thiago Servo. E 8 anos depois ele volta na primeira edição da Grande Conquista. Ele voltou na fase da Vila ainda, que eram aquelas 100, não era 100 ainda, era 70 e poucas pessoas, num espaço minúsculo para essa quantidade de gente. Ele passou dessa fase, ele foi para a mansão e chegou à final e venceu o programa. E de todos aqui que eu tô citando, eu acho que é o que mais mudou de um reality pro outro. Não necessariamente a personalidade, mas o comportamento. E assistindo a Grande Conquista, eu ficava impressionado muitas vezes que eu ficava sem acreditar que aquele mesmo cara, frio e calculista, do reality apresentado pela Mariana Rios, era o mesmo que pediu o impeachment da Mara Maravilha na Fazenda. Vocês lembram disso? Eu amo esse momento. Eu pedi em nome da casa inteira pra tirar a Mara, uma punição ser pra ela só. Na Fazenda ele era muito alterado. E na Grande Conquista ele tinha uma frieza e uma parcimônia que, cara, eu acho que até eu que nunca briguei na vida, sei lá se eu teria. E isso desde a fase da Vila, que ele tinha que lidar com pessoas tipo Igor Cavalo. E ia muita gente pra cima dele brigando e tal, e ele só ficava quieto no canto, respondia baixinho e nunca revidava. Tem um momento emblemático até já na fase da mansão, que a Fabi Monarca vai peitar ele, ela xinga ele de tudo quanto é nome, e ele só fica sentado no sofá, quase sem falar nada. Enquanto eu via isso, eu pensava, cara, o Thiago Servo da Fazenda nunca agiria assim. É claro que muitos anos se passaram, então a pessoa pode mudar, amadurecer. Tem o fato dele ter desistido também, que era um peso muito grande para ele. Ele mesmo falou lá na Grande Conquista, em algumas conversas, que
ele carregava até hoje o peso de ter desistido da Fazenda e que ele estava ali justamente para tentar se redimir disso. Teve gente até que acusou o Servo de ter passado por coach antes de entrar na Grande Conquista. Não acuso ninguém sem provas, mas eu não me surpreenderia, porque ele seguiu muito a cartilha de campeão ali. E fora ter seguido essa cartilha, ele ainda fez uma amizade muito curiosa ali com o Eric Ricarte, que cativou o público da Grande Conquista, e também teve um quase romance ali com a Gisele Soares. Romance esse que só se consolidou fora da casa. E esses fatores também ajudaram ele a se tornar um campeão muito fácil. E seguindo aqui a nossa lista, a gente tem o Eliezer. Mas é o Eliezer Ambrosio, tá? Não é o Eliezer do BBB 22, não. O Eliezer Ambrosio, ele estava no BBB 10, junto com o Marcelo Dourado, inclusive. Era o arqui-inimigo dele. E eu não vou dizer que a participação dele foi ruim no BBB 10. Pelo contrário, ele já era uma grande figura ali. Ele teve uns memes bem engraçados ali. Teve aquela cena do supino que ele não conseguiu levantar. E teve, claro, a cena do poder absoluto do Dourado, que ele teve participação direta ali. Afinal, ele que foi escolhido pelo Dourado para ir no lugar dele pro paredão. Então não foi uma passagem ruim exatamente pelo BBB 10, mas foi um pouco ofuscada pelo protagonismo do Dourado. Inclusive a saída também do Eliezer foi meio pressão baixa, porque era para ele ter saído numa semana que ele poderia ter se colocado no paredão, mas ele colocou a namorada dele, a Cacau, e pegou um pouquinho mal. Tudo bem, é jogo e tal, tem esse lado de que ele tem que evitar ao máximo o paredão, eu entendo, mas abriu margem para interpretações. Tanto que na semana seguinte ele foi pro paredão e aí de fato ele foi eliminado. Inclusive o Biel citou: olha, o seu paredão era na semana passada, querendo dizer que ele devia ter caído no paredão anterior. Todavia, o nosso herói voltou em 2013, naquela edição que reuniu novatos e veteranos, e ali eu acho que foi muito melhor do que já era bom, do que já tinha sido bom em 2010. Ele rendeu ainda mais memes. Quem não lembra daquela cena da festa, que tá tocando uma música e ele tá descrevendo as batidas da música pro pessoal todo empolgado e todo mundo olhando pra ele com cara de nada, assim, meio sem jeito. Cara, é muito engraçada essa cena. Teve a rivalidade dele com a Maroca, teve aquela prova do anjo, que era uma prova de resistência, que ele ganhou, mas só se ferrou. E foi nessa edição que ele conheceu a Camila Salgado, que se tornou esposa dele, estão juntos até hoje, e que por sua vez eles participaram do Power Couple 3, que também foi outro, se a gente puder considerar um comeback, foi outro comeback fenomenal do Eliezer. Aquele surtou com vários participantes lá, com a Mari, com o Daniel Saulo, que foram do BBB 6. Tem uma cena que ele deu uma pirada com Folhas, que era marido da Paula Pequeno, durante uma prova, que é uma cena bizarra. Fora que nessa edição do Power Couple, eu falei que foi o 3, mas acho que foi a 4, tá? Nessa edição tem a cena mais icônica, que eu considero a mais icônica da história da televisão. Tem duas cenas que eu considero as duas melhores cenas da televisão mundial, no geral. É a cena de Twin Peaks, que o Dale Cooper fala: I am the FBI. What about the FBI? I am the FBI. E a outra cena é essa que eu tô citando aqui, que é a pegadinha que o Lucas Salles fez com o Eliezer. Que ele fingiu que era alguém da produção e falou pro Eliezer ficar 24 horas sem falar. E ele acreditou. Atenção, Eliezer. O desafio é não falar sequer uma palavra até o final do dia. Cara, esse momento é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Toda vez que eu vejo, eu ganho uns 15 anos de vida. Cara, tudo envolvendo esse momento é mágico, assim. A ideia do Lucas, a mise-en-scène ali do trote, a reação da Debbie, da Camila, que era a esposa do Lucas na época, a reação do próprio Eliezer quando ele descobre que era uma brincadeira, ele não recebe bem. E é por isso que eu acho que todo o comeback do Eliezer vale a pena, porque ele volta cada vez rendendo mais. E falta uma Fazenda na carreira dele, ainda não tem a Fazenda ainda. Eu acho que ele nasceu para participar da Fazenda, então tomara que os enxadristas do entretenimento não demorem para mover as peças para que isso aconteça. Nosso último nome aqui é alguém que com certeza vão discordar, mas vocês têm o direito de estarem errados. Eu tô falando da Gretchen, no retorno dela ao Power Couple 7, que foi agora esse ano. A Gretchen, que já tinha participado do Power Couple, da edição histórica do Power Couple lá em 2016, da primeira edição, e o cara ele simplesmente convidou ela de novo porque sim. Dessa vez com um novo marido, lógico.
E antes dos 2 Power Couple, ela tinha feito a Fazenda lá em 2012, Fazenda 5. E desses 3 realities aí que ela participou, ela desistiu de 2. E é curioso que a Gretchen participou de 3 reality shows, mas ela nunca foi eliminada pelo público. Primeiro porque de 2 ela desistiu, e no primeiro Power Couple não tinha votação popular. Quem eliminava era a votação interna lá deles. Então a única vez que ela passou por um júri popular, teve um resultado positivo, que foi nesse último Power Couple, que ela sobreviveu à DR. Só que na semana seguinte ela quis sair. E o fato da Gretchen estar aqui é porque todas as participações dela foram marcantes de alguma maneira. Ela não passou despercebido. Uma pessoa como a Gretchen não passa despercebido, de maneira nenhuma. No primeiro Power ela teve aquela perseguição com a Laura e com o Jorge. Na Fazenda ela teve aquela... Ela perseguiu a Penélope, ela perseguiu outras pessoas. Ela gerou memes em todas as vezes que ela participou. Na Fazenda teve a desistência dela. Foi uma coisa histórica, assim, foi uma coisa de novela, a cena dela saindo. Tanto que quando ela entrou esse ano no Power Couple de novo, eu pensei, cara, provavelmente vai ser a participação mais fraca dela, porque não é possível que ela alcance o mesmo nível das outras 2. Mas ela conseguiu. Na minha opinião, ela conseguiu. Ela repetiu algumas coisas que ela já tinha feito nas edições passadas, tipo, perseguir um casal sem muito motivo, pelo menos de uma maneira muito desproporcional, que nesse caso foram a Thalira e o Pessina. E ela voltou mais arrogante ainda, porque ela simplesmente decidiu que se as coisas não ocorressem da maneira que ela quisesse, ela ia sair. Ela ameaçou sair várias vezes. Teve uma DR, que um casal voltou, um casal que ela não queria que voltasse, e ela e o Esdras, que é o marido dela, simplesmente levantaram do sofá e falaram que iam sair. E ofuscaram totalmente o retorno dos protagonistas da noite. Só que logo depois eles desistiram de desistir, mas não por muito tempo, né? E tiveram umas situações surreais também com a Gretchen. Tem um momento que ela fala que ela tem uma aparência jovial, ao contrário do Cadu Moliterno, que estava do lado dela quando ela falou isso. Tem um momento numa festa que a Thalira e o Pessina estão de costas para ela dançando, e ela compara eles ao Rodriguinho no BBB 24, que o Rodriguinho ele não prestigiava os artistas, né? Ele ficava sentado no sofá e com cara amarrada. Muita gente não gosta dessa passagem da Gretchen pelo Power Couple 7, pela soberba e pela desistência dela. Mas eu acho assim que, cara, levar reality show a sério já é um erro. Levar a Gretchen num reality show a sério é pior ainda. Tem que saber se divertir. Eu acho que, inclusive, os momentos mais engraçados desse Power Couple e mais leves foram no momento que ela tava na casa. Que depois que ela saiu, pesou mais o clima. O programa continuou legal. Eu gostei dessa edição, mas ficou um pouco mais pesado, principalmente por causa do Domini. Mas essa aí é outra história. Gente, essa foi a minha lista. Qual a sua? Você acha que faltou alguém? Comente aí, diga quem que teve um retorno triunfal que eu não citei aqui. Fale se você concorda com os nomes que eu citei ou se você discorda de algum. Deixe seu like aí, não esqueça de se inscrever e a gente se vê logo menos. Um abraço. Ele não pode falar, velho. Não pode falar? É. O Eliezer não pode falar?